Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine nesse domingo, que possamos ter paz, que vocês nos permitam adentrar aos vossos lares para levar a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo, que Ele esteja em nós. Abramos as nossas portas para Jesus. Que hoje é tão difícil abrir as portas para Jesus. Por isso que o Cristo, inúmeras vezes, nos lembra para perdoar, para amar, para tirar os ressentimentos, para retirar as mágoas, que são infinitamente ruins para a nossa trajetória na Terra. E o Evangelho nos traz inúmeras mensagens. E a trajetória do Cristo foi para nos lembrarmos que nós precisamos ser melhores. Olhe para dentro de si. Vá até o capítulo 11, amar ao teu próximo como a si mesmo. Vá até o capítulo 10, perdoai para que Deus os perdoe. Essa palavra estremece os nossos corações. Porque para perdoar exige sacrifício, exige renúncia. Por isso que o Evangelho muitas vezes é negligenciado em nossas vidas. Nós vivemos mais as coisas que nos vislumbram, que são as coisas materiais. Por isso somos julgadores, não perdoamos, mas lembrar que o perdão é para todos nós, para os ofendidos e para os ofensores. Daí nós tiramos a conclusão: somos ofendidos ou somos ofensores? Qual das duas? Viemos, como dissemos no último evangelho da semana passada, viemos para servir ou para ser servido? O Cristo lembrou-nos inúmeras vezes: eu vim para servir e não para ser servido. E este é um duelo que travamos diuturnamente conosco, quando nós não perdoamos e quando nós nos magoamos, e raramente somos felizes. Até uma estatística científica que diz que por dia nós temos 60 mil pensamentos e que 80% desses pensamentos são negativos. Olha o duelo. Porque nós queremos ser servidos, nós não queremos sair do trono do orgulho, das vaidades, dos vislumbres. Como nós somos pequenos, como ainda somos extremamente pequenos e temos dificuldades. Como dissemos na semana passada, quando olhamos para o céu, vemos essa grandiosidade do universo, percebemos que somos insignificantes quando temos a humildade no coração. Quando ainda bate fortemente nos nossos corações o orgulho, não nos sentimos insignificantes, achamos que somos tudo. Mas olha o tamanho do universo. Você pensou sobre isso? E quando olhamos para o chão, vemos os insetos, as formigas, que são trabalhadoras. Você já parou e teve paciência para observar uma formiga? Elas se encontram supostamente conversando uma com a outra, pegando alimentos, levando para o formigueiro para se abastecer. E nós nos achamos grandiosos diante dela. Mas somos muito pequenos, porque somos transitórios aqui na Terra. E é interessante isso. 60 mil pensamentos, 80% são negativos. Por quê? Porque não conseguimos perdoar, porque não conseguimos amar. Vivemos travando essa discussão íntima. Quem que não trava isso? Por isso que a mensagem do capítulo 11, amai o teu próximo como a si mesmo, temos muitas dificuldades de nos amarmos. Por isso que os nossos pensamentos são negativos. Temos inveja, queremos confrontar,
E é tão simples, seria tão simples se nós nos perdoássemos. Quando nós perdoamos, é o antídoto contra a nossa loucura, contra o nosso estresse. Você não quer um antídoto para melhorar as suas funções biológicas? É o perdão. Se você consegue se perdoar, você está no caminho. Por isso, o dito, eu vim para servir, o dito do Cristo, não para ser servido. Mas o ócio hoje contamina todos nós e sempre, muitas e muitas vezes, o nosso orgulho diz, eu quero ser servido. Olhe para o universo. Olhe como o seu orgulho está. Olhe como suas vaidades ainda te envolvem e você esquece que você está em trânsito na Terra. Simplesmente. Lembremos de uma história do Cristo, com o Cristo, obviamente, de Zaqueu. Nós já falamos algumas vezes sobre a história de Zaqueu, mas quando fala do servir, era a grande busca de Zaqueu. Zaqueu tinha dúvida, porque ele já tinha atingido o êxtase em matéria. Ele tinha bens materiais, tinha os seus quadros, os seus tapetes persas, uma ótima, entre aspas, uma ótima mansão, uma casa estrondosa que provocava os ciúmes de muitos. E muitos diziam, ele é publicano, ele é um cobrador de impostos. E Zaqueu começou a refletir, como eu sou pequeno, como eu sou insignificante, as pessoas me odeiam e eu acho que eu sou poderoso. E ele começou a questionar o seu orgulho, começou a questionar a sua vaidade e começou a pensar em Cristo, que ouviu vários e vários comentários a respeito do Cristo. E era sabido que o Cristo chegaria em Jericó. E imagine uma pessoa que naquele momento estava ansiosa, porque o seu orgulho ainda era exacerbado. Será que preciso conhecer o Cristo? Será que Ele vai me receber? Eu mesmo como um publicano? É como nós fazemos. O nosso orgulho não deixa nós olharmos a luz. Só presenciamos as sombras. E Zaqueu naquele momento estava o quê? Vinculado às sombras, ao lodaçal do orgulho, dos bens materiais, isso no período do Cristo. E aí ele disse, eu preciso, ele soube da notícia que Cristo chegaria. Imagine aquele homem que tinha 1,56 m, não tinha 1,60 m, era bem baixo, subir numa árvore estrondosa, que era um sicrônomo, uma árvore muito larga. E ele colocou uma escadinha e subiu. E ele avistou Jesus com aquela multidão que o seguia. Por que aquela multidão o seguia? Eles eram os aprendizes também. Muitos foram curados. Eram os aprendizes para servir, não para ser servido. Eles haviam descoberto que servir era muito melhor para o seu coração, para descobrir o verdadeiro amor. E aquela multidão seguia Jesus. E Zaqueu observou Jesus e disse, eu já é o suficiente. Aquele homem é paz, é luz. A distância era tal e ele sentia prazerosamente a vinda do Cristo. Quando que nós sentimos a vinda do Cristo? Quando é que nós abrimos o nosso coração para o Cristo, para um dia servir e não ser servido? E é ali que Jesus parou com aquela multidão, olhou para o alto e observou que aquele homem pequenino estava estático, o aguardando. E Jesus parou, olhou para Zaqueu e disse, desce. Nós sabemos da história, desce depressa, desce do seu orgulho. Então ele desceria do seu orgulho para começar a entender a Jesus e começar a descobrir
o que era mansidão, o que era resignação. Começa a servir. E quando Jesus disse: hoje estarei em sua casa à noite, jantarei contigo, foi um comentário, um burburinho dizer como Jesus vai na casa de um pecador. Então Jesus estava convidando a Zaqueu para adentrar ao seu lar novamente, diferentemente, abrindo as portas para Deus, abrindo as portas para Jesus. Mesmo com todos os comentários contrários à sua ida, Jesus à noite estava lá. E disse: você abriu o coração, você pode se redescobrir. Foi aí que Zaqueu chorou. Medicou o choro a dizer: eu pago metade daqueles que eu prejudiquei, dou metade da minha fortuna. E aqueles que mais eu prejudiquei, eu dou 4 vezes mais. Só deixarei o mínimo para cuidar dos meus filhos. Zaqueu já começou a se redimir. E pensou. E aquele homem sábio, Jesus. E todos entreolharam e começaram também a se redescobrir que era servir. Jesus colocou os pés naquela casa. Como ele visitava inúmeros pecadores, não importava quem, mesmo aqueles doentes, enfermos, pecadores, que não esperavam que Jesus dizia: tu queimarás no inferno, tu serás punido no inferno. Não, Jesus ia visitá-los para despertá-los para o verdadeiro caminho do servir. Não esperar nada em troca do que é servir. Muitos hoje, séculos e séculos passaram, não são Zaqueu, para se desvincular dos bens que Zaqueu havia conquistado materialmente. Mas Zaqueu se desfez para seguir e conhecer o que o Cristo queria. Lembrai-vos para a mudança do próprio comportamento. Está lá no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Muitos servem a Mamon, o Deus da riqueza, como a salvação que todos querem salvar. Lá tem uma parábola de Lucas, no capítulo 13, que ele comenta isso. O jovem rico encontrou Jesus e disse: qual é o meu caminho? Qual o caminho para a vida eterna? Jesus disse: cumprirás os mandamentos. Ele disse: mas eu estou cumprindo os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele cumpria-os. E Jesus disse: esta é a preparação para a vida eterna. Mas você precisa se desfazer dos seus bens materiais. O jovem rico virou as costas e disse: eu não conseguirei. Então, como a parábola diz, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico. Então, qual é a nossa riqueza? O que temos para oferecer? Aquele jovem não queria servir. Momentaneamente, os prazeres materiais eram muito mais importantes. Nos dias de hoje, como que é a mesma característica. Nós não queremos se desvencilhar dos bens, muitos. Como tem aquela frase popular que diz: o universo conspirou a meu favor, mas conspirou quando você se desvestir da sua indumentária do orgulho, desvestir-se da indumentária do não perdoar. Aí sim o universo vai conspirar a seu favor, que com certeza tu quererás servir. Interessante isso, servir.
Por que essa palavra mexe com os nossos corações? Porque nós não conseguimos tirar a mágoa, não conseguimos perdoar na sua plenitude. E como disse no início de uma pesquisa científica, de 60 mil pensamentos, 80% são negativos, ou seja, 48 mil são negativos. O restante, parcamente, são positivos. Então vamos para o restante, os 20%. Os 20%, se são positivos, é o caminho da nossa nova caminhada. Descobrir como é servir. Porque muitos ainda são primatas. Por isso que os relacionamentos são tão quanto difíceis. Os relacionamentos abusivos para contra nós mesmos. Porque não servimos. Queremos que o outro se ajoelhe perante a nós. Queremos que o outro nos perdoe. Ou nos ame da forma que aquele pseudo-amor. É interessante. Há uma história, isso dos anos 90. Eu já devo ter comentado com vocês, mas eu vou novamente lembrar que cabe exatamente sobre o servir. Como servir. E eu vou colocar umas coisas para nós pensarmos juntos. Eu visitava o leprosário de Pirapetingui, aqui próximo, na cidade de Salto de Itu, nos anos 90, ainda estava em atividade. E lá eram famílias de leprosos, que já eram cuidados, a doença já era controlada, mas tinha cidade onde eles moravam. Então ainda havia o sanatório, que havia muitos doentes, e mesmo nas casas, e mesmo nos centros espíritas, que um dos dirigentes era um leproso, mas contido pela vacina, mas ele já era desfigurado. Não tinha metade da orelha, o nariz era afundado, a boca, só tinha uma vista, e era o coordenador daquele centro. E nós íamos lá visitá-los. Visitávamos algumas casas, levávamos a palavra do Evangelho, era um grupo de jovens, que tinha os que tocavam violão, então nós íamos em algumas casas no Evangelho, e o violão e os cantos eram muito alegres, que traziam satisfação para os moradores. Em uma das visitas que fizemos, que até os dias de hoje eu penso, eu reflito sobre aquele sanatório, aquelas pessoas que não tinham família, então elas viviam naquele hospital e era qualificado como um sanatório. E vários irmãos, várias irmãs, uma delas era Maria, e ela sempre nos mostrava uma foto dela antes da lepra. Uma mulher lindíssima, os olhos amendoados, um rosto afinado, mas uma mulher linda, linda, cabelos longos. Mas ela mostrava essa foto, mas naquele momento que nós entrávamos ao pavilhão e ao quarto dela, cantava uma música que ela adorava, uma música do Roberto Carlos, os caracóis, dos caracóis, que mostrava como chegar nos céus, Jesus Cristo. Ela adorava essas músicas e nós cantávamos para ela, e ela sempre mostrava, olha, um médico. E eu falava, como é que você está, Maria? Estou ótima, estou feliz, quero sempre seguir os caminhos do Cristo. A minha descoberta é servir ao Cristo. E ela sempre repetia essa frase, mas sempre eu olhava para o corpo dela e ele estava sendo cortado, porque a lepra estava consumindo o seu corpo físico. Então imaginemos, você vai numa visita de um mês, depois de 2 meses você tem até o tornozelo. Quando eu fazia outra visita, só tinha até o tornozelo já tinha sido decepado, só tinha os joelhos.
E uma das últimas vezes que nós fizemos a visita, acima do joelho já estava sendo cortado. Eu disse para ela, mas e a outra perna? O médico já disse que também vai acontecer a mesma coisa. Ela está me corroendo, a doença. A cada dia ela me corrói um pouco. A cada dia ela consegue acabar com o meu corpo físico. E os traços continuavam bonitos. Mas só que ela também não tinha orelha, o nariz dela era afundado, então ela tinha a arcada dentária um pouco mais acentuada porque a lepra já tinha comido aqui. E os 2 olhos ela ainda tinha, mas eram afundados, poucos cabelos. E ela me disse, num dos últimos momentos das últimas visitas, ela disse, meu corpo está acabando, Edu, ela me chamou de Edu. Cantem para mim, Jesus Cristo. Cantem para mim. E ela dizia, eu descobri a oração. Eu descobri que isso aqui passa rápido. E eu falei, qual é o seu sonho, Maria? O que você quer? Ela assim, quando eu partir, eu quero chegar nos céus, fazer o Pai Nosso e a música do Roberto Carlos, Jesus Cristo. Eu estou aqui. Mas nós cantávamos com tanta alegria e ela chorava. E ela dizia também, o meu sonho, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá no céu e vou receber tudo de volta do meu corpo. Eu vou ter meu corpo tudo de volta. Eu vou ter minhas pernas, vou ter minhas mãos, as minhas orelhas, a minha boca. Eu vou ter tudo de volta. E aquilo nos comovia. Eu lembrava sempre, lembro até hoje, da misericórdia de Deus. Como é que você olharia a Maria? Que um dia ela disse, eu vou ter tudo de volta. E a vida é passageira. Se vamos para a salvação do rico, que ele pedia a vida eterna, mas o Cristo disse, você tem que mudar. Ele estava dizendo para Maria também, você quer a vida eterna, mas você redescobriu que a dor é importante. Eu fiquei imaginando, fiz uma reflexão, quem foi aquele espírito, aquela alma? Por que a lepra? Por que a dor? Se você a visse, o que você sentiria? Pena ou compaixão? Ou misericórdia? Qual seria? O que você pensaria? Eu coloco isso para você pensar. Você sentiria dó? Ou compaixão? Ou misericórdia? Fica esse questionário. Mas também fica esse questionário para nós no nosso dia a dia. Se a dor assolar o seu caminho, você vai ter dó de você? Ou vai ter compaixão? Ou vai ter revolta contra Deus? A Maria podia ter revolta contra Deus. Muitos diriam que ela estava sendo punida. A gente não sabe da história dela. Mas ela tinha certeza. Para mim, ela disse, eu tenho certeza que eu vou chegar e vou ter tudo de volta os meus membros. Isso chama-se fé. Então eu não tinha dó dela. Eu tinha compaixão, misturado com a misericórdia. E que ela só me deu exemplos sobre a fé, sobre a mudança de comportamento, que eu poderia ser melhor, que eu poderia servir e não ser servido. Nós estávamos lá pseudamente para servir, mas éramos servidos todos os momentos com os exemplos que eles nos davam. O dirigente espírita, o pastor, também leproso, são exemplos.
Na vida, que exemplo nós temos para mudar? Que exemplo, como diz Zaqueu, que ele se motivou a mudar através de separar das coisas que o afogavam, que ele vivia se afogando na matéria. Qual é a sua escolha? Quando você não perdoa, você tem pena? Quando você fica magoado, você tem pena daquele? Ou você tem compaixão? Essa seria a minha reflexão. A Maria, até os dias de hoje, isso na época de 90, os anos 90, até hoje eu me recordo da Maria. E até hoje eu quis participar com vocês, novamente, a história da Maria. Ela realmente estava servindo a uma causa, a causa da sua mudança. Com certeza ela já havia se perdoado. Ela não se irritava com Deus. Ela não se irritava com os outros pela lepra. Para ela tinha felicidade. Então eu faço essa reflexão para nós pensarmos juntos. Quando você não perdoa, você tem dó? Faço de novo essa pergunta. Por que nós, através da dor, acumulamos tantas coisas negativas? Nós queremos sempre as coisas fáceis, nunca as coisas difíceis. Você imagine ter a lepra? Era uma coisa fácil? Ou era uma coisa difícil? Você teria pena? Se você tivesse pena, você também tem que ter pena daqueles que você não perdoa, daqueles que você se magoa. Pegue o antídoto do perdão, use esse antídoto para perdoar, para as pessoas não ficarem débeis ao seu lado. Não queira só as pessoas fáceis ao seu lado. As difíceis é o redescobrimento, porque aí nós temos oportunidade de servir. Todos aqueles que porventura sejam difíceis em nossa caminhada, é para nós descobrirmos que nós podemos servir na paciência e redescobrir o amor. Não ficar lá atrás, se remoendo em coisas doentes, que a lepra vai nos consumir. Ela vai nos consumir. É uma doença. Então pensemos sobre isso. Qual é o nosso momento de servir ou ser servido? O caminho da Maria foi servir. A nossa ida até lá é para descobrir como servir. Como descobrir o verdadeiro amor. Nunca tive pena, mas eu tinha compaixão. Se eu estivesse no lugar dela, como é que seria? Será que eu teria a mesma paciência dela? Será que eu teria a mesma alegria? Mas nós nos preocupamos com tantas coisas pequenas. Por isso que somos insignificantes diante do tamanho do universo. Pensemos sobre isso. Que você tenha um ótimo domingo e tenha compaixão para contigo e ainda não conseguir perdoar. Tenha misericórdia para contigo e ainda não conseguir amar plenamente aqueles que estão no seu caminho para você se transformar num servidor de Cristo. Pegue essa sua transformação, faça a parte melhor da vida, se transforme num verdadeiro cristão. Não se abandone. Bom dia. Não deixe de dar o seu like. O seu like é muito importante para nós, para multiplicar os nossos evangelhos. Compartilhe os nossos evangelhos com muitos. Não seja miserável. Compartilhe. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine sempre. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.